reunião da turma do bate-bola. Vamos começar com as informações do Cruzeiro. Um dia pra lá de especial, 100 anos do time estrelado. Samuel Venâncio com as novidades do Cruzeiro. Muita coisa legal acontecendo durante todo o sábado. Ainda vai acontecer, Samuel. E o torcedor também esperando um 2021 muito melhor do que foi 2020. Conte-me tudo, Samuel. Boa noite. Vamos lá, boa noite, Emerson Pansieri, boa noite para os amigos ligados na turma do bate-bola. Como você disse, um dia recheado de comemoração pelos 100 anos, muita coisa ainda vai acontecer. Daqui a pouco, 7h21, tem a transmissão no YouTube oficial do Cruzeiro, diretamente do Mineirão, show, convidados especiais, muita coisa ainda neste dia 2 de janeiro de 1921, nasceu o Cruzeiro. 2 de janeiro de 2021, 100 anos desta história magnífica. Ô Emerson Pansieri, amigos ligados na turma do bate-bola, ainda para repercutir mais estes 100 anos, essa história do Cruzeiro está na ponta da linha conosco, um convidado muito especial, um dos grandes ídolos da história do Cruzeiro, grande Joãozinho. Ele fala aqui na turma do bate-bola. Joãozinho, é um prazer falar com você mais uma vez, primeiramente sobre estes 100 anos do Cruzeiro Esporte Clube. Boa noite, muito obrigado por atender a Itatiaia, é um prazer falar contigo, Joãozinho. Prazer é meu boa noite a todos vocês aí da Itatiaia e toda a torcida do Cruzeiro, e parabenizar o nosso glorioso, querido Cruzeiro pelo centenário dele, que ele volte a nos dar alegria como sempre nos deu. Então, parabéns, Cruzeiro. Ô Joãozinho, é claro que não tem como falar com você e aí pode te entrevistar várias vezes que vem na cabeça aquela narração histórica do Vilibaldo Alves e aquele gol antológico, ousado e não sei mais o que na sua cobrança de falta contra o River pela Copa Libertadores. Relembre pra gente tudo o que aconteceu antes ali, se teve conversa com o Nelinho, como é que foi depois no vestiário, toda a reação daquela surpresa que você proporcionou e que acabou dando certo, Joãozinho. Venâncio, é inexplicável porque não teve nada tratado com o Nelinho, porque o Nelinho já era um especialista ali, todo mundo confiava nele, que também ele ali era meio gol, falta ali da frente do gol e pênalti, era tudo o Nelinho que cobrava. E o River Plate também tinha feito o segundo gol do empate, foi mais ou menos a falta onde que teve a nossa. O juiz não tinha apitado, eles bateram a falta, o Raul estava ajeitando a barreira e acabou que o juiz não mandou voltar a falta, que não tinha mandado cobrar, e ele deu gol e empatou 2-2, e logo depois teve a falta em cima do Palhinha, acontecendo aquele fato ali. Eu fiquei perto da bola, que eu também nunca tinha ficado perto da bola, e nesse dia, eu não sei que é uma inspiração, um negócio de Deus, a gente sabe o que aconteceu, que eu fiquei muito próximo da bola e vendo tudo que estava passando. Eu lembrei que o juiz também não tinha pitado a falta que deu o empate deles. Eu sei que vi o goleiro também, estava muito preocupado com o Nelinho, onde que eu bati a falta e eu tive a sorte dela pegar bem no meu pé e foi no ângulo e deu aquela vitória ao Cruzeiro, que é inexplicável, porque eu também nunca tinha batido falta, o Nelinho também não deixava e só ele que batia a falta, a tal ponto que chegando dentro do vestiário, o Sr. Zezé Moreira brigou muito comigo, falou que eu era um moleque muito irresponsável, que o cobrador oficial era o Nelinho, eu não poderia ter feito aquilo, então eu não ia voltar com a delegação pro Brasil, porque eu tinha feito aquilo, do batida a falta. E acabou que teve maior confusão, os jogadores entraram a meu favor, falando que eu ia voltar com a delegação, e isso dentro do vestiário. Depois nós fomos pro hotel, onde que aconteceu também, que continuou assim, ele estava irredutivo, não querendo que eu voltasse com a delegação, e juntou lá no hotel, nós fomos pro quarto lá, veio o Carlos de Fufete, que ajudou a fazer com que ele aceitar eu voltar com a delegação pro Brasil. Então foi tudo isso que aconteceu. Joãozinho, quando se fala em Cruzeiro pra você, o que vem na sua cabeça? Os grandes ídolos da sua época, os grandes companheiros
que te faz lembrar de tudo que viveu quando se fala Joãozinho, Cruzeiro, bailarino? Eu também não posso deixar de agradecer a Itatiaia, o Alberto Rodrigues, que me colocou o apelido de o bailarino da toca, John Travolta. Então a gente também tem que lembrar que a Itatiaia fez parte da minha vida também dentro do Cruzeiro. E em relação aos jogadores, que eu já gostava do Cruzeiro, torcia para o Cruzeiro, era aquele time de 66, eu pensava estar um dia junto com eles, que eu já jogava futebol, e Deus me iluminou, fez tudo para mim, foi muito grata que Deus fez com que eu conhecesse toda aquela rapaziada e estar junto com eles e participar, que eu cheguei bem no Cruzeiro com 15 anos e ficar um longo tempo dentro do Cruzeiro, até quase 28, 29 anos. Então o Cruzeiro para mim foi a minha vida, aquela rapaziada toda que a gente viajava, concentrava, treinava junto, aquilo fez parte da minha vida toda e realmente, quando a gente lembra, dá saudade de tudo aquilo. Mas infelizmente o tempo passa e não tem jeito de voltar atrás mais, a gente tem que conformar, mas realmente dá saudade, né? Aquele pessoal todo. Pra gente fechar, Joãozinho, queria que você deixasse aí um recado pro torcedor cruzeirense neste aniversário do clube, um ano que se inicia e, claro, com aquela expectativa de que o futuro será melhor pro Cruzeiro, um clube de grandes conquistas, de muita história, vivendo este momento ruim na sua trajetória, mas de uma história que jamais será apagada. Deixe uma mensagem aí pra Nação Azul. Muito obrigado, Joãozinho. Obrigado você, Venâncio. Um grande abraço a todos aí. A gente não pode perder a esperança, que a esperança é a última que morre. Quero deixar aqui uma mensagem para a grande nação cruzeirense, os grandes torcedores do Cruzeiro, que, se Deus quiser, nesse 2021, o Cruzeiro volta a nos dar alegria, o Cruzeiro volta a ser o time que foi sempre, que deu de tantas glórias, de tantos títulos, que isso volta o mais rápido possível. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Então, parabéns, Cruzeiro, que em 2021 você retorna ao seu lugar. Então, um grande abraço à nação cruzeirense toda e tudo de bom para todo mundo aí. Tchau. Valeu. Grande Joãozinho, Emerson Pansieri e Léo Figueiredo. Eu, quando escuto essa história da falta contra o River, eu não consigo nem imaginar o que aconteceria se fazendo o gol deu essa confusão toda. Se não faz o gol, misericórdia, o que ia virar isso? E a cobrança do Joãozinho, é Nelinho quem tem que bater. Falou Vilibaldo Alves e veio o Joãozinho. Pansieri, Léo Figueiredo. É uma história muito legal, principalmente ouvindo do próprio Joãozinho as consequências da falta, né? Porque a gente relembra aqui o gol do Joãozinho, a conquista do Cruzeiro, isso tudo é muito legal. Mas ele contando que ele tomou bronca do mesmo jeito, não queria deixar voltar com a delegação, tinha feito o gol do título da Libertadores, não queria. Isso são casos, são contos, são situações que muitas vezes só o futebol nos reserva. Que bom, é porque estava escrito, porque era o momento. O Joãozinho também era um brilhante jogador, não era cobrador de falta como o Nelinho foi, mas é uma história muito, muito bacana. E histórias muito bacanas tem nesses 100 anos do Cruzeiro, né, Pansieri? Eu espero que hoje, nesse 2 de janeiro, que é o dia do Cruzeiro, que o torcedor do Cruzeiro tenha a capacidade de curtir um pouco tantas glórias, tantos momentos, tantos jogadores, tantas idas ao Mineirão, tantos títulos colados no radinho ouvindo Alberto Rodrigues, porque o Alberto é sinônimo do Cruzeiro. Então, o Cruzeiro teve um ano muito difícil em 2020, 2019 também foi um ano muito doído, mas, cara, o Cruzeiro tem 100 anos e são muitos títulos, são muitas situações, são muitos jogadores. Então que o torcedor do Cruzeiro consiga separar, pelo menos hoje, sabe, esquecer um pouco essa draga que foi 2020, todos os erros que aconteceram, depois volta com a cobrança, porque tem que cobrar mesmo um planejamento melhor, um time melhor. 2021 vai ser um ano talvez mais difícil do que foi 2020 para o Cruzeiro, mas que hoje o Cruzeiro possa celebrar 100 anos de história, e não são simplesmente 100 anos
de histórias vividas. São 100 anos de muitas conquistas. O Cruzeiro é reconhecido no mundo inteiro e o torcedor do Cruzeiro tem que aproveitar muito bem esse dia, porque não é um dia comum. Fazer 100 anos não é para qualquer um. Pela galeria de troféus do Cruzeiro, dá para dimensionar a grandeza que é o Clube Celeste. Nessa equipe aí do Joãozinho, só pra gente puxar aqui pela memória, o torcedor gosta: Raul, Nelinho, Moraes, Darcy Menezes, Vanderlei, Piazza, Zé Carlos, Ronaldo Drummond, Eduardo, Palhinha e Joãozinho. Esse era o time de 76, campeão daquela Copa Libertadores da América. Ô Léo, você foi muito feliz. O Samuel registra isso e trouxe durante todo o ano de 2020 a dificuldade que foi o Cruzeiro em se fazer o futebol, os apertos financeiros. Isso reflete dentro de campo. O Cruzeiro tinha uma expectativa muito grande de ter já sacramentado essa chegada à elite do futebol brasileiro, uma coisa que não aconteceu. O Filipão, com toda a sua experiência, está aí a serviço do clube. Acho que pode ajudar muito o Cruzeiro em 2021. Sabe muito de futebol, não foi campeão de Copa do Mundo à toa. E então vai ser uma união de forças para que o Cruzeiro volte, como disse o Joãozinho, ao caminho natural. E eu quero dar uma dica especial para você que está nos acompanhando. Quero falar sobre os modelos da Calçados Pegada, que está com uma coleção novinha esperando você. Tem novidades para homens, mulheres e crianças. Calçados que combinam design, tecnologias de conforto e toda a qualidade do couro em diversos modelos cheios de estilo. Por esse e outros motivos que eu recomendo a Pegada. Encontre o seu nas melhores lojas do Brasil ou em pegada.com.br. Pegada, a marca da conquista. Samuel Venâncio, 6h20. Fale mais deste sábado do Cruzeiro, Samuel. Pois é, e aí na bola, Emerson Pansieri e Léo Figueiredo, o time voltando a treinar, começando a preparação para o jogo contra o Sampaio Corrêa. Será o primeiro jogo do Cruzeiro em 2021. Sampaio Corrêa que está perdendo para o CSA de virada. Este resultado vai colocando o CSA no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, é este o Cruzeiro. O presidente Sérgio Santos Rodrigues, ele até deu uma entrevista ao Estadão, falando sobre os grandes desafios. Vocês tocaram aí, se foi um ano difícil em 2020, com muitos acordos trabalhistas, com acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e o Cruzeiro foi se virando como dava para pagar os compromissos. Ainda tem compromissos do ano passado, salários que ainda não foram colocados em dia. Então é um grande desafio que terá pela frente a gestão do Sérgio Santos Rodrigues, iniciando agora o mandato de 3 anos. O Sérgio foi eleito a princípio para aquele mandato tampão e agora terá um trabalho de muita dificuldade, porque o orçamento ele vai seguir reduzido na próxima temporada. Nesta temporada, a temporada ainda não acabou, tá com o restinho da Série B, mas na próxima o Cruzeiro sabe que vai precisar de enxugar ainda mais a folha salarial. Teve uma alta folha para a disputa da Série B, se esperava, claro, voltar para a elite do futebol brasileiro, para ter um orçamento de novo 5, 6 vezes maior, mas isso não será possível. Então vamos aguardar como será feito este planejamento. Eu até quero ver, não sei se vai esperar o fim da Série B, o Sérgio Santos Rodrigues, para definir, porque ele disse, e você estava acompanhando, o Emerson Pansieri, que o Filipão ele continua, só sai se o Filipão quiser, que o David vai continuar, mas que terá mudança na estrutura do departamento de futebol. E aí eu tô curioso para ver o que vai ser isso, se o Cruzeiro terá um outro diretor, com o David voltando a fazer a função que ele começou fazendo como diretor técnico, depois virou diretor de futebol. O certo é que hoje, na torcida do Cruzeiro, existe uma pressão muito grande, porque agora o futebol do Cruzeiro não pode mais errar em 2021. Teve muita coisa que aconteceu, muita contratação que não deu certo. Se a gente for contar, são poucos os que vieram e foram importantes nesta caminhada do Cruzeiro. O resultado no campo, claro que não foi o esperado, porque todo mundo imaginava o Cruzeiro voltando para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, Emerson Pansieri e Léo Figueiredo, este planejamento de agora,
se foi um ano de muita dificuldade, tinha que se pensar em muita coisa, em várias dívidas, para 2021 o futebol tem que ser o plano A e deixar o restante em mais do que segundo plano, porque o Cruzeiro não pode passar mais um ano na Série B do Campeonato Brasileiro, Pansieri. É verdade. Ô, Léo, o que colocou o Samuel trata-se de uma, na verdade, conclusão que o torcedor tem e todo mundo tem. O Cruzeiro, se quer voltar logo, precisa fazer planejamento. Não dá para imaginar que um time com investimento modesto, vamos colocar a Chapecoense, conseguiu o que o Cruzeiro lutou um ano inteiro para conseguir. Ô Pansi, eu respeito muito o trabalho do Sérgio Rodrigues, porque nas oportunidades que estive com ele, você vê que é um cara do bem, que tá tentando fazer as coisas melhores pro Cruzeiro, que tem muita coisa que foge da alçada, que realmente ele lutou muito pro Cruzeiro não fechar esse ano. Então, quando eu critico erros do Sérgio, ou até mesmo do conselho gestor, mas sempre com esse asterisco de que eles não chegaram ali simplesmente e erraram. A situação era difícil contratar, era tudo muito restrito, dinheiro restrito, oportunidades restritas, não podia registrar jogador, falta de crédito, incêndio para pagar, conta para pagar. Então, eu considero tudo isso. Mas eu gostaria muito que o Sérgio explicasse sobre o planejamento de 2021 e sobre a manutenção do David. Porque o David não somou nada que eu vi ao Cruzeiro esse ano. O Ricardo Drubs que deixou o Cruzeiro, o David assumiu a direção, não mudou. As coisas não mudaram. O Cruzeiro foi uma sequência de jogador que vai e volta para a base, jogador que treina em separado e volta para o time profissional, troca de treinador que não tem o mesmo perfil, sai o Henderson, vem o Ney Franco completamente de paraquedas. E aí vem o Filipão, que tem um nome muito grande, para, de certa forma, dominar o vestiário, para trazer mais motivação aos jogadores, para não deixar o time cair para a Série C. Ok, mas aí atingiu certo ponto, não vai mais, não tem a luta para voltar dessa vez. Então, o Cruzeiro teve muitas falhas no planejamento. Então eu espero que nessa manutenção do Sérgio, confiando no trabalho do David, assim como o Samuel também, eu quero saber o que ele pensa para 2021 além disso. Mas a verdade é que o trabalho do David em 2021 foi muito ruim. O planejamento da direção de futebol do Cruzeiro, David / Ricardo Drubski, foi muito ruim. Então, se o Sérgio confia no David, que eles façam um planejamento melhor para 21, porque vai ser mais difícil. Porque as contas foram empurradas para 2021, o Cruzeiro permanece na Série B e a cobrança só aumentou. Ela não diminuiu não, ela só aumentou. Para fechar, Samuel, 6h26, hoje no dia várias ações, né? Teve pontos com recolhimento de doação, o torcedor também ganhando um brinde exclusivo do centenário, daqui a pouco às 19h21 tem também uma festividade, é isso, Samuel? Isso mesmo, o torcedor fez um monte de ação bacana ao longo de todo o dia, essa blitz aí arrecadando alimentos. Em cada ponto o torcedor doava 1 quilo de alimento e aí recebia um brinde especial do centenário. Até por falar em brinde, o Cruzeiro, ele abriu a pré-venda da camisa do centenário, então o torcedor pode acessar o site centenario.cruzeiro.com.br e comprar a camisa que vai ser mostrada em março deste ano. O torcedor compra pela internet com desconto e vai até a loja em março para retirar. Esses torcedores que estão comprando na pré-venda, mais os sócios das novas categorias e o sócio diamante, eles vão receber a camisa e ter acesso à camisa antes, depois abre para venda para todo mundo. É a camisa do centenário que o Cruzeiro vai usar ao longo de 2021, provavelmente a partir de março, quando ela vai chegar para esta venda. Então daqui a pouco, 7h21, YouTube oficial do Cruzeiro, tem show com Henrique Portugal, Maurinho Berro d'Água e Orquestra Celeste e muitas atrações neste centenário que só está começando. É só o primeiro dia dos 100 anos do Cruzeiro Esporte Clube. Pansieri. Valeu, Samuel, parabéns ao Cruzeiro, parabéns ao torcedor do Cruzeiro, que com certeza
está esperançoso em um 2021, assim como todo mundo, né? Esperançoso com tantas coisas, o torcedor do Cruzeiro também, em relação a um futebol bem melhor para ser apresentado dentro de